Olá, como é que você está? Vamos continuar nossa aula, agora com uma nova estrutura. Nós aprendemos até o momento a estrutura básica, comando de entrada e saída, a estrutura de seleção simples, composta e encadeada. E agora vamos trabalhar aí a estrutura de seleção de múltipla escolha. Então, essa estrutura ela faz parte aí da estrutura de controle, né, da estrutura de seleção. Então, é mais um conteúdo aí relacionado a essa estrutura. Então, como é que podemos trabalhar essa estrutura de seleção? Nós temos aqui, né, a estrutura de seleção de múltipla escolha, também denominada estrutura de seleção homogênea. É um conjunto de seleção que funciona como é uma estrutura de seleção que funciona como um conjunto de opções, né? Quando eu tenho, preciso ter várias opções, em vez de usar o if e o else, né, eu posso utilizar a estrutura de, de múltipla escolha, né? Então, temos outra definição aqui, o comando switch, que é o comando que da estrutura, é um comando de seleção que permite selecionar um comando entre vários outros comandos. Isto é feito através da comparação de uma variável a um conjunto de constantes. Cada um dos comandos está ligado a uma constante. Então, a estrutura de seleção de múltipla escolha, ela é utilizada quando eu tenho preciso de várias opções. E as suas opções, a comparação que é feito com essa estrutura é a comparação de igualdade, né? Nós vamos ver isso na prática aqui e ver como é que funciona essa estrutura, tá? Então, vamos lá. Então, a estrutura de seleção de múltipla escolha é o seu pseudocódigo, né? Por exemplo, aqui na linha 1 nós temos aqui ler variável, né? Onde, nesse caso aqui, o pseudocódigo ler variável é fazer a entrada. Ele tem a palavra escolha e a variável. Então, caso o valor dessa variável for igual a esse valor 1 aqui, ele vai executar o conjunto de instrução A. Caso o valor da variável for igual ao valor 2, ele vai executar o conjunto de instruções B. E assim sucessivamente. Se o valor da variável não estiver listado aqui, tipo o valor 1, valor 2, valor 3, vamos colocar que eu coloquei lá valor 4. O valor 4 não está listado aqui. Então, ele vem aqui no caso ao contrário. Então, aqui seria os ifs, né? If se é igual ao valor 1, ele executa a instrução A. Se é igual ao valor 2, executa a instrução B. Se é igual ao valor 3, executa a instrução C. E se não é nenhum dos três, ele executa aqui conjunto de instrução D. Né? E, fim, escolha. Então, essa daqui é a definição da estrutura em pseudocódigo. Temos aqui também o fluxograma. Então, o fluxograma, a gente consegue ver melhor aí como é que é esse funcionamento. Então, ele tem a variável, né, da mesma forma. Variável é igual ao valor 1, né, se isso daqui resultar em verdadeiro, ele resulta na instrução, com a instrução A, e depois vai para o fim, e pula todo o resto. É falso, então ele vai, de novo, testar com variável igual ao valor 2. Então, se for igual ao valor 2, aí executo o conjunto de instrução B. Se for igual ao valor 3, conjunto de instrução C. Se não foi nenhum dos três, aí ele tem no caso ao contrário, que é o padrão aqui, né? Caso não encontre nenhum desses três aqui, ele executa a instrução D e segue para o final, né? Cada um dessas é executado somente na verificação, somente uma das instruções vai ser executada, né? Se executar A, o conjunto de instrução A não vai executar nem a B, nem a C e nem a D. É uma por vez. Então, no comando
a estrutura de seleção de múltipla escolha, colocando aí na linguagem de programação C#, né, denomina aí switch case. Então, switch aqui é traduzido para escolha e case, caso, né? Então, escolha, caso. Então, a estrutura funciona da seguinte maneira. A palavra switch, aí abre parênteses, dentro da parênteses a variável, né, que eu coloquei uma variável com nome variável, abre chaves, aberta aí para a direita, e todos os casos vão dentro dessas chaves. E no final aqui na linha 14 fecha chaves. Então, se a variável, né, se o conteúdo da variável, caso, né, case aqui for igual ao valor 1, vai executar o conjunto de instruções aqui. E tem essa palavrinha break, que é para ele executar e o processo da switch finaliza. E depois ele pula aqui para a linha 14 por final. Se o conteúdo aqui da variável for igual, se não for igual ao valor 1, ele vai pular para cá. Igual ao valor 2? Caso seja igual ao valor 2, ele vai executar as instruções aqui, B. E depois vai parar aqui o switch e vai continuar o fluxo do algoritmo. Mesma coisa que para o valor 3. Também, aqui deu falso, no valor 1 deu falso, no valor 2 deu falso, no valor 3 deu falso. Né? Então, ele vai aqui para o default. Default significa padrão. Então, ele vai executar o default. Né? Caso o valor da variável não for 1, nem 2, nem 3, ele executa aqui que estiver dentro do default. Então, o default seria qualquer outro valor que não seja igual aos case, né? Aos casos. Qualquer outro valor fora o que tiver aqui dentro, né? Valor 1, valor 2, valor 3, ele cai aqui no default. Então, ele funciona como fosse o else, né? Da estrutura de seleção composta. If, else. Então, aqui são vários if, se a variável, né, que no caso né, eu leio como se está errado, né? Caso a variável for igual ao valor 1, executa a instrução A. Caso a variável for igual a 2, executa a instrução B. Caso a variável for igual a 3, executa a instrução C. Se não for nenhuma das três, então ele executa o que estiver dentro do default. Então, a estrutura basicamente é essa. Né? Então, eu posso ter que eu tenho 3 casos, né? E um default. Eu posso ter 10 casos e um default. O default aqui também não é obrigatório. Eu posso tirar ele fora. Mas o que nós precisamos saber agora é que eu posso ter vários casos, né? Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6. Aí o tanto que você precisar na programação. Então, aqui entendendo a estrutura. Então, a linha 1, o comando switch é responsável pelo início do conjunto de opções para escolha, delimitando pela primeira chave aberta na linha 2 e fechada na linha 14. Então, nós estamos aqui nesse início aqui. Então, inicia aqui no switch. A estrutura precisa aqui da chaves aberta. E depois, para fechar a estrutura, eu preciso aqui da chaves fechada aqui na linha 14. Aqui. Cada opção é apresentada na sequência. A instrução case, na linha 3, 6 e 9, seguida pelo valor que será comparado com a variável, com o que tiver armazenado na variável, né, informada, que no nosso caso aqui, o nome que a variável chama variável. Né? Então, e quando uma comparação resultar verdadeiro, o conjunto de instruções associado é realizado, e este pode ter uma sequência de comandos delimitado por chaves. Observe, para cada case há um break, instrução responsável por provocar o encerramento do switch, desviando o fluxo do processo para o final do laço de
de escolha, né, na linha 14. Caso nenhuma comparação resulte verdadeiro, o conjunto de operações da opção default será executado. Então, caso o conteúdo da variável aqui não bater com nenhuma dessas, então ele executa aqui o comando de instrução D aqui, né, dentro do default. Por exemplo, a variável aqui, vamos supor que essa variável é do tipo inteira e eu declarei um valor 3 para ela, valor 3. E aqui tem caso 1, né, esse valor é só, valor underline não é só representativo, caso 1, caso 2 e caso 3. Então, nesse caso, o valor da variável, o conteúdo da variável é 3, então ele vai vir aqui. 3 é igual a 1? Falso. 3 é igual a 2? Falso. 3 é igual a 3? Verdadeiro. Então, executo o que tiver aqui embaixo e finaliza, break. E pula aqui para o final aqui da linha 14. Agora, se eu tenho o valor da variável como 4, né, então, 4 é igual a 1? Falso. 4 é igual a 2? Falso. 4 é igual a 3? Falso. Então, não tem outro case, então ele vai executar aqui o conjunto de instruções D. Beleza, pessoal? Então, é bem simples a estrutura, no caso, estrutura de múltipla escolha ou estrutura switch case, que a gente chama. Olha só, as palavras reservadas switch e chaves aberto e fechado delimitam a região que fará a seleção de múltipla escolha. O comando escolha seleciona uma expressão ou variável para ser apresentada com um valor específico nos comandos de cada case, né? O comando case tem um funcionamento similar ao comando if, visto anteriormente. O comando default tem um funcionamento similar ao comando else, que já foi visto aí na estrutura passada. Beleza? Então, vamos fazer um teste e depois a gente volta aqui para o slide. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer o teste aqui. Vou tirar isso daqui por enquanto. Vou fazer o teste aqui no Visual Studio. Instalei aqui nessa máquina. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Então, vou executar aqui só para ver se está funcionando aqui o bloco de nota. Deixa eu ver se eu conseguir aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Beleza. Então, estou aqui no Visual Studio. Vou executar para ver aqui no Hello World. Então, aguardar fazer a primeira compilação. Hello World, tudo certinho aí. Como nós estamos usando o Visual Studio, eu preciso colocar esse console readkey para ele executar e parar a minha execução aqui e ficar aguardando eu teclar alguma coisa. Olha só, ele fica aguardando aqui eu dar qualquer tecla para finalizar minha execução. Então vamos fazer aí um teste com a variável switch case. Eu vou declarar uma variável aqui inteira, vou colocar aqui opção, vou colocar inteira número e vou colocar aqui número recebe 2. E aí eu vou utilizar essa variável número dentro do switch case. Então eu tenho que colocar a estrutura switch número, aí abaixo aqui do switch abre e fecha chaves, e aí eu coloco o meu case. Por exemplo, eu quero verificar se esse número é igual a 1. Então, no caso aqui é inteiro, então 1. E aí eu vou colocar lá. Caso ele for igual a 1, eu vou colocar
número igual a 1. E aí, para me finalizar isso daqui, eu preciso do break. Então, se esse número aqui, o conteúdo desse número for igual a 1, ele vai cair aqui, número igual a 1. E se for igual a 2? Então, case número igual a 2. Né? E só não pode esquecer no break, senão ele fica dando esse erro aqui em cima aqui. Beleza, se for igual a 1, ele vai cair aqui. E se for igual a 2, vai cair aqui. Ah, mas eu quero verificar se também é igual a 3. Case 3. Então, número igual a 3. Vou verificar também se ele é igual a 4. Case console outline número igual a 4. E aí, se não for igual a nenhum desses daí, eu quero que ele me diga aí que é número maior do que 4. Então, vou colocar aqui default. Vou colocar aqui o número é maior do que ou igual a 5. Né? E tem que ter o break aqui no final também. Pronto. Então ele, o que vai fazer? Né? Aqui eu estou declarando a variável int, né, número, né, tipo inteiro. Estou colocando um conteúdo para ela, né, fazendo uma atribuição aqui. O número recebe 2. Né? Nesse caso aqui o usuário não vai digitar nada. E utilizando o switch. Switch, número. Aqui eu não tenho maior, nem nada, nem é só a variável mesmo. Essa variável, a estrutura switch vai fazer a comparação com cada caso, com cada case. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Vou executar e número igual a 2. Então ele parou aqui, número igual a 2. Vou colocar aqui no final também uma mensagem aqui. Fim do algoritmo. Se eu trocar aqui para 4, atribuição aqui para 4. Então, número igual a 4. Então, o que ele fez? Ele veio aqui, switch número, ele fez isso daqui, ó. Número é igual a 1. Se é verdadeiro, nesse caso aqui, falso. Vou colocar aqui, falso. Aí depois ele veio aqui, ó. Número é igual a 2. Também falso. Veio aqui, número é igual a 3. Isso aqui também resultou falso. Número é igual a 4. Aqui, no caso aqui, no nosso teste aqui, ele é verdadeiro. Então, o número aqui, o valor dele é 4. Então, ele vai estar assim, né? 4 é igual a 4. Então, é verdadeiro. Executa aqui, dá o break e pula para o próximo comando, né? Aqui para o fim do algoritmo. Agora, vamos colocar o número 5 aqui, ó. O número 5 já vai ser diferente. O que vai fazer? Número é igual a 1, falso. Número é igual a 2, falso. Número é igual a 3, falso. Número é igual a 4, falso. Então, não tem outro case e eu tenho o default. Nesse caso, eu tenho o default. Número
é maior ou igual a 5. Vamos testar para ver se a nossa lógica está certa. Olha só. Olha aí, o número é igual a 5. Então, ele vai passando aqui, caso por caso. Vamos fazer o seguinte, eu quero que o usuário digite isso para mim. Então, vou colocar lá. Digite um número. Fazer uma entrada de dados aqui. Número recebe int.parse console.readline. Beleza? Então ele vai aparecer lá, digite um número, vai pedir para o usuário digitar, fazer a conversão para int parse e armazenar na variável número. Beleza? Então vamos ver aqui nosso resultado. Então vou até tirar isso daqui que não vai fazer. Eu não sei agora qual que é o número. Então o usuário vai poder digitar. Então vou digitar aqui, ó, -1. Ó. O que aconteceu? -1. O número é maior ou igual a 5. Né? Tá errado aqui essa parte aqui, né? Que é -1. Então, a estrutura está certa, só que a mensagem que a gente colocou está errada. Porque é o seguinte, ele vem aqui, mesma coisa. -1 é igual a 1? Falso. -1 é igual a 2? Falso. -1 é igual a 3? Falso. -1 é igual a 4? Falso. Então, se eu tenho o default aqui, ele vai executar o que estiver dentro do default. Se eu, por acaso, professor, mas eu quero tirar esse default, não quero utilizar ele. Beleza? Então, o que vai acontecer? Olha só. -1 e fim do algoritmo. O que aconteceu? Ele testou aqui. Caso 1, não. Caso 2, não é 2. Caso 3, não é 3. Caso 4, não é 4. Então, não tem nenhum case. Não tem nenhum case aqui para ele testar. E não tem o default. Ele pula, termina a estrutura switch e vai para o próximo comando. Então, o default ele funciona aí como o else. Então, vou melhorar aqui. O número digitado não é um, 2, 3 ou 4. Não é aqui, ó. Escreveu não 2 vezes. Não é 1, 2, 3 ou 4. Aí então vou digitar aqui 100. Então, o número digitado não é 1, 2, 3 ou 4. Agora, se eu digitar, vou colocar aqui o 3, número é igual a 3, né? O número digitado é igual a 3. Então, é dessa forma que o switch funciona. Vamos voltar aqui na nosso slide. Então, olha só, nessa estrutura, devemos saber que a comparação realizada da variável que está no switch com os case é uma comparação de igualdade, igual aí que é utilizado. Sendo assim, não é possível realizar comparações utilizando os outros operadores relacionais. Mas eu quero fazer, por exemplo, no exemplo que a gente fez, eu quero fazer se for 1, 2, 3 ou 4, 5, eu falo, ó, o número está entre 1 e 5. O número está entre 5 e 6, né? No caso, eu utilizaria ali maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Né? Dentro do switch, eu não consigo utilizar. A única coisa que ele faz é comparação de igualdade. Comparação maior, maior igual, menor, menor igual, diferente, ele não faz. Outra coisa, e a estrutura de seleção múltipla escolha é mais indicada quando se tem muitas opções para serem analisadas.
Vamos voltar ao nosso exemplo aqui, mas eu quero fazer aqui, colocar aqui, o número está entre 1 e 5, o número está entre 5, entre 6 e 10, né? Isso eu quero utilizar o comando switch, né? Então o comando switch, ele não faz, a comparação que ele faz é a comparação de igualdade aqui, ó. Eu coloquei aqui, eu não consigo colocar aqui, é maior do que 1, eu não consigo fazer isso daí. Eu vejo que ele já dá erro aqui. Mas eu consigo fazer uma outra forma aqui, ó. Olha só. Vou deletar ele aqui, ó. Olha só, vou fazer isso daqui, ó. O número digitado está entre 1 e 5. Então, o que eu fiz? Isso aqui ainda não é uma comparação de igualdade. Ele vai fazer a mesma coisa. Número é igual a 1, verdadeiro. Então, se ele der verdadeiro aqui, ele vai executar o que tiver aqui embaixo. Número é igual a 2? Deu verdadeiro aqui no 2. Ele executa o que está aqui na linha 21. Número é igual a 3? É verdadeiro? Então, executa o que está na linha 21. Número é igual a 4? Executa também o que está na linha 21. Número é igual a 5? Executa na linha 21. Então, isso daqui ele é uma comparação de igualdade. Porém, eu só estou agrupando os meus cases. Olha só. Se eu digitar 1, ele vai dizer lá, o número digitado está entre 1 e 5. Se eu digitar 2, o número digitado está entre 1 e 5 ainda. Se eu digitar 3, o número está entre 1 e 5. E se eu digitar 5, opa, aqui deu um erro que eu digitei errado. Se eu digitar 5, o número está entre 1 e 5. Agora é só eu completar, mas eu quero mostrar se ele está entre 6, 6 e 10. Então, caso 6, caso 7, caso 8, caso 9, caso 10. Eu estou falando caso, mas isso aqui case, né? Então, vou colocar aqui o número digitado está entre 6 e 10. Ponto. Qual o ponto aqui? Olha só, tá dando erro aqui porque faltou o break. E aí? Caso contrário, que aqui o default, o número não está entre 1 e 10. É só para dar a resposta aqui. Beleza? Então, se ele tiver entre 1 e 5, ele vai cair aqui, na linha 21. Aqui. O número está entre 1 e 5. Se tiver entre 6 e 10, vai cair aqui. O número digitado está entre 6 e 10. Aí, vamos testar. Olha só, colocar aqui 8. Então, o número digitado está entre 6 e 10. Se eu digitar 10, o número digitado está entre 6 e 10. Se eu digitar aqui 11, opa, se eu digitar 11, o número digitado, o número não está entre 1 e 10. É só digitar outro número aqui, vai aqui menos 1 também. O número não está entre 1 e 10. Então, ele só vai verificar essas possibilidades aqui.
Então, eu não tenho como fazer aqui a case menor que zero. Né? Para eu fazer isso, aí eu utilizo o if. Né? Estrutura de seleção simples, composta ou encadeada. Né? Então, aqui ele faz a comparação somente de igualdade. Só lembrando aí. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, mais uma vez aqui. Então, eu vou colocar aqui 6. Então, 6. O número digitado está entre 6 e 10. Então, é isso. Então, temos que lembrar aí que a comparação realizada é comparação de igualdade, que eu não consigo fazer maior igual, menor igual ou diferente, e que a estrutura de seleção de múltipla escolha é mais indicada quando se tem múltiplas opções para serem analisadas. Né? Então, vamos para esse exercício aqui. Desenvolva um algoritmo que leia o código de um produto e exiba seu nome de acordo com a tabela abaixo. Né? Vamos fazer de duas maneiras. Primeiro, vamos fazer esse algoritmo utilizando a estrutura de seleção, para vocês verem a diferença das estruturas. Então, primeiro eu vou fazer ele utilizando a estrutura de seleção. Simples e composta, tá? E aqui no caso também vai ser usar encadeada. E depois eu vou fazer ele utilizando o switch case. Né? Aí vocês vão ver em qual das estruturas é mais indicada para esse tipo de questão. Então, eu copiei aqui o enunciado aqui anteriormente. Eu vou deixar essa última linha ali e vou colocar o nosso enunciado aqui. Ó, desenvolva um algoritmo que lê um código de um produto e exiba seu nome de acordo com a tabela abaixo. Então, vou colocar lá int, ele coloca ali, ó, 001 caderno, 002 lápis, 003 borracha. Para eu conseguir fazer esse código, digitar 001 e fazer alguma diferença, eu tenho que utilizar string. Né? Para diferenciar de 001. Nesse caso que eu vou usar string, para eu ter o código 001. Senão também não faz diferença. Então, vou colocar aqui string código. Vou colocar aqui digite o código do produto. Vou colocar aqui console white para ficar na frente. Olha só. E aí, código, como a variável código já é string, então eu posso colocar aqui direto aqui console, pronto, readline. Né? E aí, nesse caso agora, eu vou trabalhar, vou fazer com a estrutura if, e depois eu vou fazer com a estrutura switch case. Então, se código, como eu estou trabalhando aqui string, eu tenho que comparar com uma string, né? Igual a 001, né? Então, a variável aqui, lembrando aí, a variável string, quando eu for fazer a comparação com string, eu não posso colocar aqui 001 direto aqui, que ele vai ficar errado. Então, aspas duplas, 001. Se for 001, aí, produto, caderno. Se não for 001, eu tenho que testar para ver se é 002. Então, vou fazer a estrutura de seleção encadeada aqui. Se código igual, aspas duplas, 002, então, produto, lápis.
Se não, aí falta a borracha aí, né, que é o 003. Olha só a nossa estrutura como é que tá ficando. Ah, não posso colocar aqui não. Aqui tem que verificar de novo. Se código igual a 003, opa, então, produto borracha. E aí, qualquer outro código que não for 01 nem 02, 001, 02, 03 é diverso. Então, else produto diverso. É só isso que está pedindo o nosso algoritmo. Então, aqui eu utilizei, né, até baixar um pouco aqui a fonte, só para a gente conseguir ver ele total aqui. Eu utilizei a estrutura de seleção composta e encadeada, né? Então, if, else, if, else, if, else. Então, se não for o 001, ele vai para o else. Se não for o 002, vai para o else. Se não for o 003, vai para o else. E se for qualquer outro número, qualquer outra coisa que não for 001, 002 e 003, ele vai para produto diverso. Beleza? Então, vamos executar e ver o resultado. Olha só. Então, produto, aqui, 002. Então, lápis. Vejam que se eu colocar aqui, só para vocês verem a diferença, se eu colocar aqui, ó, produto 2, vai ser diverso. Por quê? Porque eu estou utilizando string. Se eu estivesse utilizando inteiro, não ia fazer diferença, 001 e 1. Mas como eu estou utilizando string, então eu preciso colocar o 00 na frente. Então, produto 003, borracha. 001, caderno. E aqui 010, então diverso, que seria qualquer outro código. Beleza? Então, e essa estrutura utilizando if e else, né? Então, eu vou copiar isso daqui, ó, dar um Ctrl A aqui, colocar aqui no bloco de notas. E agora eu vou apagar aqui tudo, apagar aqui a parte do if, e vou fazer aqui utilizando a estrutura switch case, né? Estrutura de seleção de múltipla escolha. Então, o que eu preciso modificar é só aqui, né? Onde estava o if, né? A entrada fica a mesma. Então, coloca aqui, ó, switch código. Então, outra coisa, eu posso trabalhar uma variável string no switch. Então, a mesma coisa. Caso 001, qual produto que é esse? É o caderno. Aqui direto, caderno. Ó, vou colocar igual lá que tá outro. Produto, caderno. Então, break. Caso, case, 002. O que vai ser? Produto, lápis. Break. Case, 003. Então, produto, borracha. E qualquer outro, como é que eu vou fazer esse qualquer outro aqui? Então, esse qualquer outro é feito aqui pelo default. Então, default
produto diverso. Então aqui está dando um erro aqui, ó. Então faltou o quê? Faltou o break. E aqui também faltou o break. Beleza? Percebam aí, né, como é que ficou mais bonito nosso código, né? Ficou mais fácil de ver. Então, vamos executar. Então, se for, colocar aqui 002, então é o lápis, fim do algoritmo. Então, verificou aqui case 002, lápis, apareceu na tela o lápis, deu o break e pulou para a linha 39 aqui, fim do algoritmo. Se eu colocar 004, produto diverso. Se eu colocar, nós temos até o 003, né? 001, caderno. 002, 003, borracha. E qualquer outra coisa que não for esse código, que 025. Então, produto diverso. Então, vamos colocar, vou abrir também mais um bloco de notas aqui para colocar em paralelo para vocês verem. Vou colocar, vou copiar. Vou colocar assim. E vou colocar em paralelo. Deixa eu só subir aqui e deixar eles... Talvez aqui até a barra de rolagem deu diferente, né? Beleza, então aqui nós temos o mesmo código, só que aqui eu estou usando o if else e aqui eu estou usando o switch case. Então, você tem aqui em paralelo os dois códigos. Então, nesse caso, né, o mais aconselhado é utilizar o comando switch. Por exemplo, eu tenho 20 códigos. Então, se eu for trabalhar 20 códigos dentro do if else, vejo que minha estrutura só vai crescendo. Né? Por quê? A forma mais correta de eu fazer é utilizando a estrutura de seleção encadeada. Então, if, else, aí dentro do else tem outro if, com else, aí dentro do else de novo tem o if, e o else, se eu fosse abrir a opção 4, eu teria que colocar aqui, ó. If, código, igual a 004, aí eu colocaria, né, dessa forma. Então, vou colocar aqui o texto. Else, olha aí, vou colocar aqui, copiar só aqui, só pra gente ver. Olha o tanto da estrutura que eu tô colocando, ó. Então, aqui, colocar aqui. Apontador. E aqui, como é que eu faria? Simples. Olha só. Case 004. Já vou colocar o break aqui. Vou copiar aqui. Esse daqui, ó. Isso, ó. Então, viu que nesse caso aqui, fica até mais bonito o nosso código, né? E fica mais fácil de entender, mais fácil de visualizar as opções, né? Aqui já começa a ficar complicado para a gente mexer no código, adicionar mais um. Então, aqui, eu quero adicionar 005. Aqui simplesmente eu posso até vir aqui, ó, copiar aqui, ó, olha só, aqui 005 produto X.
Aqui não, que eu tenho que colocar um if dentro do else aqui para adicionar, né? Então, nesse caso de opções, onde ele vai verificar fazer uma comparação de igualdade, né? E eu posso ter várias opções, várias verificações, é mais indicado a estrutura de múltipla escolha, beleza? Então, nesse caso, a estrutura de múltipla escolha é mais indicada, né? Nós temos aqui no material, né, as duas formas, né? Então, string e código, né? Fiz da mesma forma aqui. E depois a estrutura utilizando o switch, né? Então, vejam que até o tamanho, ó, aqui dá, vamos contar linhas, linha totais, aqui dá 27 linhas, né? Aqui embaixo dá para ver 27 linhas, e aqui, utilizando o if, dá 34 linhas, então fica bem mais extenso aí o seu algoritmo, né? Aqui nesse caso que está fazendo a mesma coisa, tá, pessoal? O algoritmo if e o algoritmo utilizando o switch case os dois estão corretos, né? Se eu pedir um algoritmo desse, você usar o switch ou if e o resultado der a mesma coisa, está correto. Porém, nós temos que ir a mais desse correto, né? Nós temos que ver qual estrutura é mais indicada para resolver aquele algoritmo, né? Para resolver aquele problema, na verdade, né? Que o algoritmo é a resolução de um problema. Então, qual é a estrutura mais indicada? Nesse caso aqui do código dos produtos, a estrutura mais indicada é a estrutura de múltipla escolha, né? O switch case. Beleza? Então, vamos a mais um exemplo para vocês verem o funcionamento. Então, olha só, esse daqui, um programa completo, né? Tem aqui, né? Class program, static void main, string, dia, semana, recebe aqui, domingo. Switch, dia de semana, caso segunda, caso terça, caso quarta, caso quinta, caso sexta, caso sábado, default, hoje é domingo. Então, o primeiro passo é colocar a variável em evidência utilizando essa sintaxe. Switch é a variável, então switch e a variável que eu preciso. Se eu estou pedindo lá uma opção, digite um para a opção de pagamento à vista e 2 para a opção de pagamento a prazo, então a variável opção é que eu coloco aqui dentro. Então, nesse caso aqui, se eu trocar aqui domingo para segunda, ele vai colocar hoje é segunda-feira. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, domingo, ele está dizendo aqui no default. Então, se não for segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, hoje é domingo. Beleza, pessoal? Então, vamos agora praticar o algoritmo, praticar essa estrutura. Essa estrutura é muito simples e muito fácil. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, né? Por exemplo, eu quero tirar aqui que a pessoa digite de acordo com as opções. Vou colocar aqui. A para opção 1 e B para opção 2, né? Então, vou colocar aqui. Trocar a variável, né? Colocar uma variável que resulta, que melhor o nome de acordo com o que ela vai armazenar. Então, ele vai digitar para a opção 1 e P para a opção 2. Então, aqui já deu um erro aqui, eu tenho que usar a variável opção. Vou tirar aqui. Então, no caso aqui, eu estou utilizando a variável opção
como string. Então, tem que só mudar aqui. Se for A, o que ele vai fazer? A opção 1 selecionada e break. Caso B, opção 2 selecionada e break. Se não, coloquei aqui, opção inválida. Beleza? Então, bem simples. Então, digite a opção, né? Aqui no caso aqui ficou na frente do... Deixa eu arrumar aqui. Console Hotline. Ficar embaixo. Digite de acordo com a opção. A para a opção 1 e B para a opção 2. Vou colocar B. Opção 2 selecionada. Mas aí a pessoa digitou um X lá. Opção inválida. Né? Então, aqui no caso eu estou utilizando, né, duas opções, né? E o default aqui. Né? Então, se for A, ele vai opção 1 selecionada. Se for a B, a opção 2 selecionada. Se não for nenhum dos dois, ele vai para o default aqui. Eu posso também, se ele digitou a opção errada, não aparece nada, só vai para o fim do algoritmo. Então, tiro o break, tiro o default e coloco lá. Opção A, opção B. Opção X, não tem. Fim do algoritmo, acabou. Então, fazer a opção errada, não. Você não digitou a opção correta, ele fechou. Então, a opção 1 selecionada. B, opção 2 selecionada. E qualquer outra ele vai mostrar. Né? Eu posso usar aqui também, que eu estou usando string, eu posso usar com o char, olha só. Então, eu posso usar aqui com o char, em vez de, como eu vou digitar um A ou B ou uma letra só, eu posso usar como char. Só que aqui, tudo que eu digito aqui no console readline, ele vem como string. Então, para o char, eu também preciso fazer a conversão. Então, vou colocar aqui, ó. A gente tem o int parse, o float parse, o double parse. Então, temos aqui o char parse. Olha só. Beleza? Então, vai pegar o que o usuário digitou aqui, converter para char e armazenar na variável. Só que aí ele começa a dar problema aqui, ó. Porque o char, ele é representado aí, né, o conteúdo do char é representado com aspas simples. Então, aqui eu tenho que mudar, porque eu estou utilizando aspas duplas. Eu não consigo fazer essa comparação de char com string. Aqui, no caso, A é string, porque eu estou usando aspas duplas. Então, tem que mudar aqui para aspas simples. Né? Já sai o erro, já sai, olha só. E B. Beleza? Então, aqui também, né? Aqui na execução não vai executar nada, né? Não vai mudar nada. Ó, A, B, opção B, ou vou colocar aqui Z, que é a opção inválida. Então, só para exemplificar que eu posso utilizar com o char também, né? Inteiro, int, string e char, que eu posso utilizar essa estrutura. Né? Beleza, pessoal? Então, vamos agora pegar as atividades para praticar essa nova estrutura. Beleza? Tchau, tchau e bons estudos.